Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e nesse ano eu estou com um curso totalmente gratuito para você, onde eu vou abordar todos os tópicos que são propostos aí no plano de curso do MEC, e à medida que a gente for trabalhando na sala de aula, eu vou trazendo paralelamente para você videoaulas em cima de cada um dos tópicos. Se você que é um aluno, que é uma aluna dedicada, que quer ir além da sala de aula e se preparar para valer, aqui é o canal certo. E essa videoaula faz parte das videoaulas que eu vou estar trazendo para o segundo ano do ensino médio. Sendo assim, abordando o tema sistemas lineares, eu vou mostrar para você como achar a solução de um sistema linear possível e determinado por meio da regra de Sarry. Também a gente às vezes considera regra de Cramer. E para isso, eu trouxe uma situação, um problema que diz o seguinte: 4 amigos, Paulo, Fernanda, Mariana e Lucas, fizeram uma avaliação seletiva. A prova tinha 3 tipos de questões quanto ao grau de dificuldade. 5 questões consideradas difíceis, elevado grau de dificuldade, 5 questões medianas, nível intermediário de dificuldade, e 5 questões fáceis, baixo nível de dificuldade, sendo que em cada nível o valor da questão era diferente. Paulo acertou 2 questões difíceis, 2 questões medianas e 4 questões fáceis e tirou 20 pontos. Fernanda acertou uma questão difícil, 5 questões medianas e 5 questões fáceis e tirou 25 pontos. Mariana acertou 3 questões difíceis, 2 questões medianas e 4 questões fáceis e tirou 25 pontos também. Lucas acertou todas as questões da prova e foi selecionado para o cargo. Nessas condições, quantos pontos Lucas tirou na prova? Então vou abrir um pouquinho de espaço aqui para a gente poder fazer os cálculos. Olha, Paulo acertou 2 questões, então vamos organizar isso. Paulo acertou 2 questões difíceis. Então vou chamar as questões difíceis de D, só para abreviar aqui, beleza? 2 questões medianas, então mais 2 M's, vou chamar de M, a questão de nível mediano. 4 questões de nível fácil, 4 F, F de fácil, e tirou 20 pontos. Somando tudo dá 20 pontos. Agora eu não sei quanto que vale a questão difícil, a questão mediana e a questão fácil. Eu sei que a nota dele foi 20 pontos. Também, Fernanda acertou uma questão difícil, vou chamar aqui de D, um D, 5 questões medianas, 5 M's e 5 questões fáceis, 5 F's, e ela tirou 25 pontos. Mariana acertou 3 questões difíceis, então 3D, 2 questões medianas, 2 M's de mediano e 4 questões fáceis. Isso é pra gente não ficar voltando e lendo toda hora, né? A gente já organiza e trabalha aqui nesses dados. E a Mariana tirou 25 pontos também, igual a 25. E a pergunta é, Lucas acertou todas as questões, ele era o bambambam, né, o nerd da turma, e foi selecionado para o cargo. É claro, quanto mais esforço, melhor resultado. Ele acertou todas as questões, então qual foi a nota dele? Esse problema pode ser resolvido de várias formas. Uma delas é essa que eu vou trazer para você. Considero muito simples, como está sendo proposto aí no plano anual do MEC, proposto pelo MEC, sistemas lineares. Eu vou mostrar para você nessa videoaula como resolver um sistema linear, que é esse caso aqui, né? São 3 equações do primeiro grau, com 3 variáveis cada uma. Como resolver isso aqui pela regra de Sarry. A gente escreve Sarrus, mas a gente pronuncia Sarry. E qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente transformar esses dados em uma matriz. A matriz é só os coeficientes aqui. Você pega, por exemplo, para achar o determinante pela regra de Sarry, você chama de D de determinante. Por que determinante? Porque é esse valor que vai nos ajudar a determinar o valor das incógnitas, aqui o valor do D, do M e do F. E transforma isso em uma matriz tirando os coeficientes. Aqui, por exemplo, 2... Aqui 2 e aqui 4. Você pega só os coeficientes, você não pega o D, o M e o F, não. Pega os coeficientes, quer dizer, a quantidade de D, quantidade de M, quantidade de F. Um D, então você pega aqui só um. 5 M's, você pega o 5. 5 F, pega o 5. O mesmo faz aqui, 3, 2, 4.
montei uma matriz 3x3, 3 linhas e 3 colunas. E é aqui que eu aplico a regra de Sarri para achar o determinante. Como que se acha o determinante pela regra de Sarri? Você pega as diagonais principais, que são as que descem, multiplica os elementos que estão nela, olha, 2 vezes 5, 10 vezes 4, 40. Quando você passar a segunda diagonal, verifique que faltou um elemento. Nessa tinha 3 e nessa tem 2. O que a gente faz? Pega essa primeira coluna e repete ela aqui, olha. 2, 1, 3. Assim a gente consegue 3 elementos nessa diagonal também. 2 vezes 5, 10 vezes 3, 30. E também uma diagonal saindo desse último elemento 4, que faltaria um elemento para ela, olha. Então por isso que eu repeti a segunda coluna. Agora são 3 elementos aí na diagonal. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Veja bem, era uma matriz 3x3, só tinha 3 linhas e 3 colunas. Assim faltava um elemento nessa diagonal e um elemento nessa. O que é que eu faço? Repito a primeira e a segunda coluna. Assim ficou tranquilo. Então faço as diagonais principais, que são as que descem, menos as secundárias. Secundárias são as que sobem. Aqui. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Veja que eu coloquei um sinal de menos em vermelho aí, para lembrar que a regra de Sarri propõe produto das diagonais secundárias somados, menos produtos das diagonais secundárias. Menos, por isso tem um menos aqui. Sempre você vai inverter esse valor. Tipo aqui, 2 vezes 5, 10, vezes 2, 20, você coloca menos 20. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8, você coloca menos 8. E o determinante você acha fazendo aqui, olha essa soma, 40 com 30, 70 e 8, 78, menos 60 com 20, 80, com 8, 88. 78 menos 88, menos 10. Então o determinante é menos 10. Esse determinante serve para a gente determinar o valor de D, de M e de F. Mas para isso eu tenho que achar o DD, quer dizer, o determinante dessa coluna D. E para achar o DD, o determinante da coluna D, eu vou pegar aqui as somatórias, 20, 25 e 25, e substituir esses valores na coluna do D. Veja bem, vou colocar aqui na coluna do D o 20, os outros continuam normais, 2, 4, aqui eu coloco 25, 5, 5 continua normal. Aqui eu coloco 25, 2, 4 continua normal. Veja que eu coloquei as somatórias aqui 20, 25, 25 na primeira coluna, porque isso vai me dar o DD, determinante D. É mais comum você ver nas matrizes DX, DY e DZ. Aqui eu peguei essas iniciais aqui, mas a letra é o que menos importa, né? O que importa é que na primeira coluna, vindo aqui as somatórias, você vai caçar o determinante do valor que você procura para essa letra aqui da primeira coluna. E faz o mesmo processo. Diagonais principais, aqui olha, 20 vezes 5 dá 100 vezes 4, 400. 2 vezes 5, 10, mas faltou um elemento. Você repete a primeira coluna aqui, olha, 20, 25, 25. Então 2 vezes 5, 10 vezes 25, 250. O mesmo você faz aqui com essa coluna, 4 vezes 25 vezes 2, porque eu repeti a segunda coluna. Toda hora repete-se a primeira e a segunda coluna. Aí a gente consegue diagonais com o mesmo número de elementos, 3 elementos em cada uma. 4 vezes 25 dá 100, vezes 2, 200. E agora diagonais secundárias, as que sobem. 4 vezes 25, 100 vezes 5, 500. Veja que eu inverti o sinal. 2 vezes 5, 10 vezes 20, 200. Veja que eu inverti o sinal. Estou colocando até em vermelho para você lembrar que toda hora tem que inverter o sinal do resultado da diagonal secundária, da que sobe. 4 vezes 25, 100 vezes 2, 200. Somando aqui, o DD vai ser 400, 600, 850. Aqui 500, 700, 900. 850 menos 900, menos 50. Esse é o DD. E para eu achar o DM, eu vou substituir as somatórias em verde aí na segunda coluna, que é a coluna do M. Então vou ficar 2, colocar o 20, colocar o 4. 1, colocar o 25, colocar o 5. Colocar o 3, colocar o 25 que está sendo substituído aí e colocar o 4. Veja que quando eu chamo de DM, eu substituo as somatórias no lugar da coluna que tem M. E aí vou fazer o mesmo processo, diagonais principais, 2 vezes 25, 50 vezes 4, 200. Vou passar a segunda diagonal, falta elemento, eu repito a primeira coluna. 20 vezes 5,
100 vezes 3, 300. Vou passar a terceira diagonal. Ocorre que falta um elemento aqui, então vou repetir a segunda coluna. 4 vezes 25, 100. Subindo aqui com as diagonais secundárias, 4 vezes 25, 100 vezes 3, 300. Inverte. 2 vezes 5, 10 vezes 25, 250. Por último, 4 vezes 20, 80. Sempre invertendo o sinal. Aqui o DM vai ser 200 com 300, 500 com 100, 600. O resultado das diagonais secundárias, 300 com 250, 550 com 80, 630. Então, se eu pego 600 e tiro 630, eu fico devendo 30. E para finalizar, eu vou encontrar o DF. Opa, a coluna aqui é do F, então vou colocar 4F, né? O determinante da coluna F, você vai substituir as somatórias no lugar dos coeficientes de F. Então, vai começar normal, 2, 2 no lugar de 4F, nós vamos colocar o 20. 1, 5. Aqui o 25 substitui, né? Aqui 3, 2 e o 25 vem para a coluna onde tinha o F. Veja que na coluna onde tinha 4F, 5F, 4F, a gente colocou as somatórias, 20, 25, 25. Por isso que a gente chamou esse D de DF. Diagonal principal, 2 vezes 5, 10 vezes 25, 250. Como falta um elemento, a gente repete a primeira coluna aqui. 2 vezes 25, 50 vezes 3, 150. Por último, também falta um elemento, a gente vai repetir a segunda coluna, né? E agora completou 3 elementos, 20 vezes 2, 40. Diagonais secundárias, 3 vezes 5, 15 vezes 20, 300. Ou também, se você quiser pensar, 20 vezes 5, 100 vezes 3, 300. 2 vezes 25, 50 vezes 2, 100. Por último, 25 vezes 2, 50. DF vai ser 150 com 250, 400. Com 40, 440. As diagonais secundárias, com os sinais invertidos, 300, 450. 440 menos 450, menos 10. E é aqui que é o pulo do gato. Aqui você vai achar o valor de D, de M e de F. Para achar o valor da letra D, você pega DD, ou seja, determinante da coluna D, e põe sobre o D, que é simplesmente o determinante, ou seja, menos 50 sobre menos 10. Veja bem, menos 50 sobre menos 10. Aí você acha 5 como o valor da letrinha D. Para achar o valor da letrinha M, você vai pegar DM, o determinante M, que vale menos 30, sobre o D, que vale menos 10. Menos 30 sobre menos 10 dá 3. E para achar o valor da letra F, você vai pegar o DF sobre o D, ou seja, menos 10 sobre menos 10, que dá um positivo, menos por menos mais. Veja bem, achei o valor de D, de M e de F. Vou até verificar aqui para você, fazer a verificação. Onde tinha D, agora vai ter 5. Onde tinha M, agora vai ter 3. E onde tinha F, vai ter 4. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 1, 4. 10 mais 6, 16 com 4, 20. Bateu, certinho, bacana. O mesmo aqui, um D é 1 vezes 5, porque o D vale 5. Mais 5M's, que é 5 vezes 3, mais 5F, que é 5 vezes 1, porque o F vale 1. 1 vezes 5 é 5, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 1 é 5. 15 com 5, 20, com 5, 25. Olha, bateu. Por último aqui, para fechar com chave de ouro, 3D é 3 vezes 5, mais 2M's, que é 2 vezes 3, porque o M vale 3, mais 4 vezes 1, porque o F vale 1. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 3, 6. E 4 vezes 1, 4. 15 com 6, 21. Com 4, 25. Fechou. Fiz a verificação, deu certinho. Assim eu provo que os valores de D, M e F são realmente esses. Sendo assim, a solução, as questões consideradas difíceis valiam 5 pontos cada, as questões medianas valiam 3 pontos cada e as fáceis 1 ponto cada. Assim, considerando que Lucas acertou 5 questões difíceis, 5 medianas e 5 fáceis, ele tirou quanto? Vamos ver. 5 difíceis, 5 vezes 5, 25. Nas medianas, que ele acertou 5, tirou 15 pontos. E nas fáceis, tirou 5 pontos. Somando tudo, 5 e 5, 10 e 5, 15, ele veio 1, com 2, 3 e 1, 4. Total, 45 pontos, né? Então, voltando lá ao enunciado, a pergunta, quanto que Lucas tirou? Lucas tirou 45 pontos e faturou
o cargo, né? E é assim que funciona. Para você que estuda bem, a sua chance é muito maior no mercado de trabalho. Por isso que eu te convido a aprender cada dia mais aqui no canal Matemática Simples e Prática. Que bom que você assistiu essa videoaula, muito obrigado aí pela atenção, eu te desejo sucesso nos estudos e deixo a seguinte recomendação: matemática é prática, quanto mais você pratica, melhor você fica. Como eu gosto muito de matemática e também de música, eu tenho vários alunos da minha escola aqui, que a gente tem uma banda de música, da qual sou regente há 33 anos, e a gente de vez em quando faz algumas apresentações, inclusive nesse final de semana, devido ao feriado, né, a gente fez uma apresentação no show amigo da minha cidade, que antecede a abertura da festa do Peão Boiadeiro. Se você gostar, continua assistindo o vídeo aí, beleza? Uma salva de palmas da nossa corporação musical Manuel Alecrim pela apresentação do nosso show Amigos Prata da Casa 2022. Dimas, nós teremos agora a entrega dos certificados aos nossos novos componentes da corporação. Isso mesmo, né, Dimas? São 13 novos alunos a partir dos 10 anos. É a criança de 10 anos produzindo arte. E saibam vocês que esses jovens são muito competentes. Você pegar um instrumento do zero e tocar, só quem já fez isso sabe a dificuldade que é. E eles são persistentes, todos os dias, e eles dão conta do recado. Então, gente, eu peço calorosamente uma salva de palmas para esses nossos jovens.